Olá a todos, eu me chamo Jéssica Batista, sou estudante de Ciências Contábeis e hoje eu vou apresentar o projeto de pesquisa que eu desenvolvo juntamente com o professor Antônio Gualberto, que procura responder essa questão sobre qual afetou mais negativamente os indicadores contábeis das empresas de capital aberto, a pandemia ou a corrupção. O plano de trabalho, a gente vai desenvolver o efeito marginal da corrupção e da pandemia Covid-19 sobre os indicadores das empresas. Bom, antes de falar um pouco sobre o que é a pesquisa de fato, eu quero enfatizar o fato de que a contabilidade pode ser usada não só para tomada de decisão dos seus usuários, mas ela pode também trazer essas respostas, essas indagações e produzir conhecimento. Desse modo, a gente fez esse estudo comparativo dos impactos dos indicadores financeiros das empresas brasileiras durante a pandemia Covid-19 e outras crises enfrentadas pelas entidades, como exemplo, os escândalos de corrupção ou fraude financeira. A nossa hipótese é que, embora a pandemia tenha sido algo sem precedentes na história da humanidade, o efeito financeiro da corrupção tende a ser pior ou igual no curto prazo para as empresas envolvidas. Bom, a metodologia adotada neste trabalho foi primeiramente a revisão dos principais indicadores utilizados na literatura nos últimos 5 anos. Em seguida, a gente fez uma investigação através de exame em sites de notícias, revistas especializadas e em artigos para identificar citações de empresas envolvidas em escândalos financeiros. E em seguida, a gente fez a coleta das demonstrações contábeis, principalmente o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício no site da B3. E, por fim, a gente fez o cálculo e análise dos indicadores. Bom, aqui estão os principais indicadores financeiros, A gente usou como embasamento o livro de Eliseu Martins, Análise das Demonstrações Contábeis. E aqui ele traz 3 grupos, que são os indicadores de liquidez, que traz a liquidez seca, corrente, imediata e geral e sua fórmula. Os indicadores de estrutura patrimonial, que traz também os seus endividamento geral, composição do endividamento, imobilização sobre recursos e imobilização sobre recursos não circulantes. E os indicadores de rentabilidade, que dentro deles tem os de lucratividade e rentabilidade, que são margem bruta, margem operacional, margem líquida, a rentabilidade do ativo e a rentabilidade do patrimônio líquido. Esses foram os indicadores utilizados como métrica para nossos cálculos. Bom, aqui eu vou dar uma breve contextualizada do que foi a pandemia Covid-19, que foi causada pelo novo coronavírus, uma síndrome respiratória altamente contagiosa. E para evitar essa propagação, foram impostos lockdown, com o objetivo de fazer com que as pessoas não se comunicassem, não tivessem contato umas com as outras. Desse modo, houve interrupções nas cadeias de suprimentos. Diversos setores tiveram suas atividades paralisadas, afetando também a economia, ou seja, isso pode sim afetar de alguma forma as demonstrações contábeis de todas as empresas. Bom, e com relação às pesquisas sobre escândalos financeiros e casos de corrupção, essa pesquisa preferiu limitar o universo de amostra para as empresas que foram citadas pela Operação Lava Jato, que foi conduzida pela Polícia Federal, por ser um caso bem emblemático e termos acesso a diversas notícias sobre tal. Essas são as empresas selecionadas para a nossa amostra. Foi a Petrobras, que foi citada em 2014, a JBS S.A., que foi citada em 2017, a Marfrig, que foi citada em 2015, a Eletrobras, que foi citada em 2014, e a JHSF Participações, que foi citada em 2016. A partir da análise dos dados obtidos através dos cálculos, foi possível notar os indícios que corroboram a hipótese levantada nesta pesquisa. Para tal, todos os critérios para uma boa análise foram atendidos. Foram analisados os indicadores no ano antecessor e no ano sucessor ao evento. As análises foram realizadas em mais de uma empresa e foi utilizado 3 grupos de indicadores. Diante disso, os índices referentes à rentabilidade revelaram maior discrepância entre os resultados quando comparado com o ano do evento em que a empresa foi citada na Operação Lava Jato e ao que estourou a pandemia. Bom, nesses slides estarei apresentando os gráficos que foram obtidos através dos cálculos dos indicadores de rentabilidade para mostrar a diferença dos índices entre a corrupção e a Covid. Aqui, a barrinha em vermelho
significa o ano que foi citado, e aqui significa o ano que estourou a pandemia. E aqui é sobre cada indicador. Aqui vamos observar o seguinte: a margem bruta, ela não apresentou tantas discrepâncias, né, em relação ao 2014 e ao ano seguinte. Mas quando a gente passa para observar a margem operacional, a gente percebe que ficou negativa, né? O que significa que ele teve muitas despesas operacionais durante o ano da pandemia e isso impactou o ano seguinte. E a gente também teve essa mesma percepção na margem líquida, né? Que é deduzida os impostos e etc. Aqui a rentabilidade, um ano antes do ocorrido, estava, né, positivo, em cerca de 11%. No ano do ocorrido, desceu para menos 5% e o impacto no ano seguinte foi bem maior, chegando a menos 10%. E aqui o ROI, a rentabilidade sobre os ativos, né, também ocorreu essa mesma discrepância. E olha como ocorre no ano da Covid. Apesar de ter sido afetado bastante, né, a gente não percebe que eles nem chegaram a ficar negativos. Então, eles conseguiram manter suas atividades mesmo enfrentando todos esses problemas, né? Esses problemas sem precedentes, como que foi a Covid. Na JBS, a gente também observa que teve impactos, né? Não foi tão fortes igual a da Petrobras, mas a gente também percebe isso, que depois que aconteceu, logo depois do ano corrido, que foi 2017, o ROI dele desceu bastante. E a gente observa que no ano da Covid, ele foi afetado no próprio ano da Covid, mas ele conseguiu se recuperar no ano seguinte. Então, só a partir daí a gente percebe que os impactos durante a corrupção foram bem maiores. A Mapfre Global também tiveram bastantes impactos durante a corrupção, que não foram tão perceptíveis durante a Covid. Tá vendo que os gráficos nem chegaram a ficar negativos? Tá vendo? Os gráficos mostram claramente. A Eletrobras também teve muito mais impactos durante a corrupção. Por fim, a JHSF Participações também teve bastante impacto na corrupção e bem menos na Covid-19. Portanto, as informações apresentadas nos gráficos demonstram que as empresas enfrentaram desafios operacionais e financeiros associados aos escândalos de corrupção e instabilidade no ambiente empresarial mais danosos do que enfrentados durante a pandemia. Essas são algumas das referências utilizadas no trabalho. E é isso. Muito obrigada a todos que assistiram. E aqui estão nossos contatos.